Osman Lins é um escritor nascido em Vitória de Santo Antão, né, na zona da Mata, de Pernambuco, e desde muito cedo ele se dedicou a esse trabalho com as palavras. É interessante porque é uma trajetória de muita determinação, né? Osman vem para Recife, de Recife vem para São Paulo, e de São Paulo, a partir de São Paulo, começa periódicas viagens para a Europa e para outros países da América Latina também. Em toda a trajetória do Osman Lins tem essa determinação muito grande assim, de se fazer escritor, né? Ele lamentava muitos anos e as horas perdidas como funcionário público, mas essa mesma lamentação também ela vai encontrar eco depois, quando ele passa um período relativamente curto como professor universitário também. Ele também não se vê satisfeito nessa atuação como professor universitário e vê problemas assim, muito sérios no ensino da literatura. Isso foi algo que preocupou muito Osman durante todo o período em que ele se coloca publicamente como escritor. Essa preocupação com a maneira como a literatura ela circulava dentro da cultura brasileira. Então, desde muito jovem, ele não só estabeleceu para si mesmo um projeto literário, como também uma espécie de tarefa de pensar criticamente, né, como a literatura seria recebida, seria interpretada. Isso persegue toda a trajetória dele. Há um momento muito interessante no Guerras e Testemunhas, que é um livro em que ele reflete sobre a condição do escritor, que ele dizia que na juventude ele gostava muito de dizer que um escritor escrevia como alguém que como uma árvore, dá frutos, né, com certa naturalidade. E aí ele dizia que essa metáfora não satisfazia mais, porque ele achava que algumas vezes a árvore deveria saber a quem se destinavam esses frutos. E muitas vezes deveria oferecer esses frutos envenenados ou até podres. Então essa mudança, digamos assim, né, de uma certa naturalidade, de uma espécie de extensão de um talento, de um ofício que se teria certa naturalidade, que nasceria com alguém, dessa perspectiva ele parte para uma outra perspectiva, que é do escritor como alguém que intervém na realidade. Isso é uma imagem que ele vai perseguir, digamos assim, ao longo de toda a obra dele. Não só a obra ficcional, como também a atuação dele para além da literatura. Os artigos que compõem os problemas culturais brasileiros, eles têm essencialmente essa tônica. É a possibilidade do olhar do escritor, do olhar crítico que a literatura ajuda, contribui para constituir, contribui a fecundar, como esse olhar ele se debruça sobre os problemas da cultura, os problemas políticos, os problemas da sociedade em geral. A trajetória especificamente literária de Osman é uma trajetória brilhante, digamos assim, né? É de alguém que se coloca essa tarefa, né? Ele era um grande defensor da ideia, daquilo que a gente pode chamar de uma espécie de princípio volitivo, né, do criador, ou seja, o escritor ele se faz através de uma vontade imperiosa, né, de se dedicar a esse trabalho. Então, a obra ficcional dele costuma se dividir ela em ao menos duas fases. Isso é sempre muito delicado e complicado classificar isso. Mas, de fato, a partir do romance O Fiel e a Pedra, sente-se uma mudança muito grande, né, na obra do Osman Lins. Então, a gente teria aí uma primeira fase marcada pelo Visitante, que ganha o prêmio Fábio Prado, né? Em seguida, um livro de contos, Os Gestos, e depois o Fiel e a Pedra. Aí no meio tem alguns artigos, peças de teatro e tudo mais, e mesmo até poemas publicados em jornal, mas o próprio Osman, em entrevistas, ele fez questão de dizer que o melhor da literatura dele estava na ficção. Era nela, era na prosa, nos romances e nos contos, onde ele se comprometia, onde ele dedicava a maior parte das suas energias, como ele mesmo dizia, tá? E a partir após o Fiel e a Pedra, a gente tem o Nove Novena, né, que é um livro extraordinário, assim, um livro de 9 narrativas. Ele não gostava de chamar de contos, chamava de narrativas. Isso tem algumas implicações. E foi um texto que foi muito bem recebido pela crítica, né, traduzido e muito bem recebido lá fora, e é o texto que antecede justamente o grande romance do Osman Lins, que é o Avalovara. Depois do Avalovara veio a Rainha dos Cáceres da Grécia, né? Também há uma quantidade de artigos que são escritos nesse período, livros de viagem também,
inclusive um deles em parceria com a Julieta, que é a segunda esposa de Julieta Godoy Ladeira, que é o La Paz Existe. E a grande novidade do 9 Novena, que inclusive isso é o título de um artigo do João Alexandre Barbosa, publicado logo em seguida ao lançamento do livro, 9 Novena Novidade, em que ele destaca justamente as qualidades do Osman Lins como um escritor capaz de experimentar com consistência. Essa era a grande questão. A novidade do 9 Novena é que ele desenvolveu toda uma nova técnica, digamos assim, principalmente de foco narrativo, algo inédito na literatura brasileira, a partir do uso de símbolos, e esses ícones ou símbolos ou índices, se a gente quiser, eles organizavam a polifonia das vozes narrativas que passam a compor a tessitura da narração nos contos ou nas narrativas osmanianas. Então você tem, na verdade, uma polifonia muito grande, são vários personagens, não existe um único foco narrativo, são vários personagens que narram uma mesma história, digamos assim, e as vozes desses personagens são organizadas por esses elementos gráficos, né? Então foi um livro de muita novidade, assim, muito, muito inovador, e dentro de uma experimentação de linguagem, digamos assim, da linguagem de composição da narrativa, que foi sendo construído, né? Quer dizer, não veio do nada, não caiu, não são fogos de artifício, não é fogo-fato, mas é um tipo de técnica que nasceu de uma preocupação muito grande com o foco narrativo, que já aparece no primeiro romance, O Visitante. O primeiro romance do Osman Lins, o que ganha o prêmio Fábio Prado, é um romance muito interessante no sentido de você entender a composição da narrativa a partir das vozes que narram. É um romance basicamente restrito a 3 personagens ao longo de todo o romance. Tudo que a gente sabe da cidade onde se passa, a gente sabe através desses personagens, e desses 3 personagens, um deles inclusive nem aparece, nem tem voz. Então são basicamente 2 vozes, né, que compõem essa narrativa, embora a gente possa ouvir o eco de várias outras vozes a partir das vozes desses personagens. Ou seja, desde o começo, a questão do como narrar, essa era a questão que ele se colocou, como narrar uma história, isso perseguiu e foi, inclusive, a centelha, digamos assim, aquilo que despertou e motivou o desenvolvimento, né, de uma nova técnica narrativa que vai dar a notoriedade que deu a livros como 9 Novena e o Avalovara. O leitor que lê o Osman Lins, prosador, ficcionista, né, ele pode passar a vida toda sem ler o Osman Lins crítico cultural, né, o crítico que escreveu para jornal, que reuniu depois isso em livro e tal. Dificilmente vai acontecer o contrário, alguém que vai conhecer primeiramente Osman Lins como um crítico cultural e depois é que vai ler a prosa dele, né? Até porque, de fato, a prosa, a ficção dele é aquilo que dá a ele o lugar que ele tem, né? Entre talvez os 5 maiores escritores brasileiros do século XX, junto com Graciliano, com Clarice e tal. E é interessante porque as relações são grandes, apesar de você não precisar do Osman Lins crítico da cultura. Você consegue ver, ao ler esse Osman Lins, o quanto as questões que repercutem na obra ficcional dele eram questões que o obsediavam, eram verdadeiras obsessões, né? A questão da comunicação, a questão da injustiça social, a possibilidade de pensar um mundo em que o homem fosse capaz de desenvolver suas potencialidades mais plenamente, não tivesse submetido a forças que de alguma maneira comprometessem a própria condição de ser homem, né? Isso era algo que está muito presente num romance, por exemplo, como Avalovara, que é um romance que foi lido por parte da crítica contemporânea. Eu me lembro de um artigo do Cristóvão Teza, que é um grande escritor, mas é uma das coisas mais equivocadas que eu já li sobre a obra do Osman Lins, né? No sentido de achar uma obra datada e indiferente aos problemas, digamos assim, políticos, né, do período em que Osman Lins publica e produz, o período fundamental que cobre os anos 60 e 70 e em que o Brasil, vivia sob uma ditadura militar. Ora, é um olhar muito estreito para a obra muito pouco generoso, digamos assim, na verdade muito pouco
crítico quando você pensa no romance como Avalovara, né? O Avalovara é uma narrativa em que há um escritor que escreve um romance, que é Abel, né? E conta a história dele, de uma mulher que não tem nome, que é representada por um símbolo, né? Mas esse personagem é um personagem muito preocupado com isso, de qual o efeito efetivo, real da literatura na vida das pessoas e no mundo que vive sob o signo sob a força da opressão, sob o signo da opressão. O personagem se pergunta isso o tempo todo. Mais do que isso, essa mulher por quem ele se apaixona, ela é casada com um militar que se chama Olavo Aiano, que é um iólipo. O que é iólipo? A crítica da época, inclusive, questiona isso, uma erudição que vai até tratados de medicina, e o próprio Osmando teve que explicar isso algumas vezes, que o iólipo não existia, era uma criação dele, que é uma condição congênita de alguém que nasce com a placenta cheia de espinhos, e o narrador do Avalovara nos diz isso, depois que um iólipo nasce, e aí a cada 500 mil pessoas nasce um iólipo, isso é uma grande invenção da narrativa osmaniana, e quando ele nasce, ele provoca ferimentos na mãe, dos quais ela não se cura até o resto da vida. E ele nasce sem rosto. Só em torno dos 12, 13 anos é que começa a se definir o rosto do iólipo. Ora, ele é um militar, e iólipo está próximo de pólipo. É uma metáfora do câncer. Iólipo e pólipo estão muito próximos. Então é, na verdade, uma grande metáfora do que era a vida sob um regime militar. Era uma espécie de organismo acometido por um câncer. Então, todo o compromisso, todo o olhar crítico sobre a realidade estava lá. Agora, estava como literatura, estava como uma grande e muito precisa metáfora. É isso que acontece. Então, pensar essa obra como algo completamente distante da realidade, eu acho de um equívoco crítico tremendo. Então, essa preocupação que o Osman tem, seja no Avalovara, seja na Rainha dos Cáceres da Grécia. A Rainha dos Cáceres da Grécia é um romance, uma narrativa que fala de uma mulher que se perde nos corredores do INSS em busca de uma espécie de auxílio, que a imagem mais próxima do que acontece com essa personagem, a Júlia Marquezine Noni, são as narrativas kafkianas, né? De alguém que se perde no pesadelo da burocracia e morre, né, sem conseguir aquilo que deveria, que lhe era de direito, digamos assim. Então, como achar que esse escritor é um escritor distante da realidade? Acho difícil isso. Aí, nesse sentido, mais do que para os leitores, talvez, para parte da crítica contemporânea, a reedição dos problemas inculturais brasileiros, eu acho fundamental. Por quê? Porque apresenta o outro lado, o lado mais, digamos assim, mais facilmente apreensível, digamos assim, para aqueles menos generosos, né, do grande compromisso que o Osman Lins se impôs ao longo da trajetória literária dele, de pensar mesmo não só na literatura através da linguagem literária, mas também no jornal, com uma linguagem extremamente contundente, de uma fina ironia, de grande objetividade crítica, né? Ele fez isso onde deveria fazer, não na literatura, mas no jornal, né? A força, essa contundência na linguagem literária, ela se resolve através da metáfora, da invenção linguística, da subversão da língua. No jornal, pela argumentação aguda, por um olhar extremamente crítico, um olhar que não se satisfazia com convenções e lugares comuns de certo pensamento intelectual brasileiro. E mesmo as coisas fundamentais, como, por exemplo, pensar que um dos elementos fundamentais para a sobrevivência da literatura brasileira é a maneira como ela é trabalhada pelas escolas. É a maneira como a literatura chega aos leitores em momentos cruciais. Ele tinha uma grande preocupação com isso. E, num certo sentido, ele foi uma espécie de pioneiro na reflexão sobre o livro didático que trabalhava o texto literário, né? Propondo uma espécie de análise desse livro didático, na maioria das vezes, destruidora, e com toda razão. São questões que a gente hoje fala mais abertamente, temos mais facilidade, depois de todo um trajeto. Mas o Osman, num certo sentido, deu uma contribuição muito grande para isso. Então, se na literatura dele ele se interessa
pelos espoliados, pelos injustiçados, pelo homem simples do campo, pelo escritor, pelo jovem escritor que não tem condições nenhumas de trabalhar, por uma personagem hermafrodita como Cecília. Quer dizer, há um elenco de personagens, né, que, digamos assim, são os párias, né? Assim como essa preocupação com os que estão à margem, com os que são injustiçados, com os que não são compreendidos, ela também é transferida para os artigos, né? Então, o próprio escritor aparece como uma figura muito frequente, incompreendida pela crítica, pelos professores, né? No que há de mais difícil e também prazeroso no trabalho, que é esse trabalho ingrato, digamos assim, e pouco reconhecido com a língua, né? Por outro lado, também, o Osman tinha um olhar muito agudo sobre todos os problemas que ele via no dia a dia. Então, por exemplo, é um grande crítico da maneira como o mercado, o desenvolvimento do mercado imobiliário, da engenharia civil, né, contratava os nordestinos e o tratamento que era dado a eles. Então, essas questões, muitas vezes, questões assim extremamente delicadas, né, o Osman Lins ele soube abordar elas assim com uma sensibilidade muito grande, mas com uma contundência e um olhar muito crítico. Então, eu acho que esse é um caminho para perceber uma literatura profundamente engajada com a realidade, e não com uma ideologia específica, mas com a realidade, e como realidade complexa, né? Isso eu acho mais interessante. Não é possível reduzir a obra do Osman Lins a uma cartilha ideológica, então ele estava comprometido em compreender a complexidade do real, né? De certa realidade especificamente brasileira, inclusive, né? Falar para outros homens de outro tempo, ou de outra cultura, para ele era meramente acidental. O primeiro ouvinte, o primeiro leitor dele era o homem brasileiro da sua época. Ele deixou isso claro várias vezes. Evidentemente, a tradução era possível porque questões universais que atormentavam esse homem brasileiro também seriam questões que atormentariam homens de quaisquer outras culturas. Mas então é possível ver nesse compromisso com a realidade, acho que seria isso, um compromisso por entender, por simbolizar a complexidade da realidade que une tanto o olhar do crítico da cultura quanto o olhar do ficcionista. A grande motivação para reeditar esses dois livros, né, são livros que nunca tiveram uma segunda edição, inclusive, né, eles tiveram uma primeira edição e nunca mais foram reeditados, são livros muito difíceis de encontrar, é que as questões e os problemas nos quais Osman Lins toca, né, são questões e problemas assim, muito atuais. Então, o Brasil ainda continua, infelizmente, um canteiro de incultura, né? Do Ideal e da Glória e Evangelho na Tábua tiveram como subtítulo, os dois, problemas inculturais. O primeiro, problemas inculturais brasileiros, e o segundo, novos problemas inculturais brasileiros, né? E o que é essa incultura, né, de que fala o Osman Lins? Bom, a incultura ela pode ser vista de várias maneiras. A incultura, essa incapacidade de cultivo, de cultivar o quê? De cultivar as ideias, de cultivar o espírito, de cultivar a contemplação da beleza, de cultivar a percepção do outro, de cultivar a imperiosa necessidade de tentar se comunicar, de tentar compreender o diferente. Tudo isso faz parte da incultura de que fala o Osman Lins. E o Brasil continua sendo incultural nesse sentido. Não tem a ver com a noção de cultura brasileira, né? Com o repertório que compõe o imaginário popular, pelo qual ele sempre se interessou, inclusive, diga-se de passagem. Não é disso que estamos falando, mas é, digamos assim, dessas forças invisíveis e reacionárias que existem em toda a cultura e que precisam ser depuradas, digamos assim. Tá? E essa depuração, o Osman Lins via que o olhar literário poderia dar uma contribuição muito grande para o refinamento, a depuração disso. Tá? Então, num certo sentido, o Brasil ainda continua, tudo que nós temos visto, né, no âmbito político brasileiro, não deixa de ser expressão disso. Nós nos deixamos seduzir pelos memes, né? Nós nos deixamos cooptar por argumentos extremamente fáceis, convencionais, né? E que carecem de reflexão maior da parte da gente,
em nome de uma lógica de aderência a um discurso ou outro que muitas vezes carece disso. Carece de quê? Carece de consistência. Então, todas as questões que o Osman Lins tentou explorar, ele tentou explorar de maneira muito crítica e se armando, se paramentando de informações, de argumentos, buscando ler, buscando pensar de uma maneira e de outra. Então, esse exercício crítico, eu acho que ele é o principal antídoto para a incultura, digamos assim. E seria a grande contribuição da literatura e da figura do escritor moderno e mesmo contemporâneo, né? Esse olhar crítico é sempre um olhar mediador, no certo sentido, né? O contrário da crítica é o paroxismo, são os extremos. Os extremos são o contrário da crítica. O olhar crítico ele pressupõe um outro lugar, né? Um lugar de suspensão da verdade, né? E eu acho que essa é a grande contribuição, não só da literatura do Osman Lins, né, da ficção do Osman Lins, como também e muito mais claramente do Osman Lins, crítico da cultura, que está presente nos problemas e culturas brasileiros. Os problemas culturais brasileiros, né, no caso do Ideal e da Glória e o Evangelho na Tábua, como eles nunca foram reeditados, a gente sentiu uma lacuna muito grande, digamos assim, na fortuna, né, do Osman Lins. Então, há uns 3 ou 4 anos surgiu a ideia de reeditar esses livros, né? A família tinha os direitos, né, sobre esses 2 livros e pensamos em reuni-los em um único volume. A questão é que do Ideal e da Glória ele já é uma reunião de artigos publicados, inclusive pela editora da UFPE, né, no final dos anos 60, e que, quando o Osman resolveu reunir os seus artigos para jornal, ele reuniu esses textos, então publicados pela editora da UFPE, junto com outros artigos publicados em jornais de São Paulo, principalmente. A segunda reunião, que é o Evangelho na Tábua, foi feita por Julieta, né? É o ano em que o Osman Lins morre, ela faz essa reunião e, para não ficar um livro muito curto, ela acrescenta as entrevistas, né? São entrevistas que ele deu principalmente nos jornais de São Paulo. Então são 2 reuniões, uma delas organizada pelo próprio escritor, que é do Ideal e da Glória, que juntam textos mais antigos dos anos 60 até meados dos anos 70. O segundo, o Evangelho na Tábua, organizado pela Julieta de Godoy Ladeira, a segunda esposa dele, que tem os últimos artigos dele, dos anos 70, mais uma série de entrevistas dadas aí desde os anos 60 até então. Nós resolvemos reunir todos os problemas em culturas brasileiras, de modo a, numa única edição, o leitor ter acesso a esse panorama. As entrevistas, nós retiramos as entrevistas e a ideia é que as entrevistas sejam publicadas posteriormente, uma outra edição, inclusive com uma entrevista inédita, né? E aí é um projeto à parte, é um outro projeto. Então, tanto do Ideal e da Glória, quanto no Evangelho na Tábua, as questões, elas são questões, como eu disse, que obcecavam ele e transitam muito de um livro para outro, né? A preocupação com o ensino da literatura, a preocupação, por exemplo, como a crítica recebe, né, o texto do autor contemporâneo. Há um texto no Evangelho na Tábua, um texto maravilhoso, uma reflexão sobre o ensino da literatura e sobre o papel da teoria literária, que antecede a Literatura em Perigo, por exemplo, do Todorov, vendo já no excesso de fetiche metodológico de certo estruturalismo, principalmente o brasileiro, um problema sério para a recepção do texto literário, que muitas vezes atrapalhava muito mais do que contribuía para a recepção desse texto literário. Ou você tem, por exemplo, um Osman Lins se debruçando sobre as eleições de 1976, as eleições em âmbito municipal, que proibiam a fala dos candidatos. Era apresentada apenas uma foto do candidato e eles estavam proibidos, e ele pergunta com muita ironia, ou seja, o candidato não poderá falar em nada, nem na palavra trabalho, nem na palavra papagaio. Então, são questões que têm a ver com um período político específico, né, da vida cultural brasileira,
que ele não se exime em tocar. Foi extremamente severo com os editores, no certo sentido. Talvez isso explique porque tanto tempo a obra dele ficou sem reedição. Porque ele se impôs também o desafio de se profissionalizar. E ao se profissionalizar, o primeiro empecilho que ele encontrou foi o editor que buscava, em alguma medida, se aproveitar do escritor. E nisso, Osman Lins já é um autor plenamente contemporâneo, assim, um pouco moderno e mais contemporâneo. Por que eu estou dizendo isso? Porque você ainda escuta dos grandes autores modernos a ideia de que a obra, depois de pronta, ele não quer saber mais da obra. Osman dizia o contrário. Ele dizia, cada livro meu é como um filho. E que filho você deixa amigo depois que dá à luz? Né? Então ele ia atrás, queria saber da trajetória do livro, das traduções, ele mesmo batalhava pelas traduções, acompanhava a vendagem dos livros. Então ele tinha um espírito muito pouco comum, inclusive, no âmbito da literatura, que era um espírito de um pragmatismo, digamos assim, muito grande. O Avalovar, inclusive, é um dos primeiros livros a receberem uma grande campanha publicitária e no ano que é lançado, em 73, é um dos livros mais vendidos. Um livro que a crítica considerou dificílimo, uma espécie de obra inadequada para um país de analfabetos, né? Mas foi um dos livros mais vendidos do ano. E o Osman Lins, ele sempre, um lance muito engenhoso e inteligente, ele dizia, por exemplo, que a última coisa que ele poderia fazer é escrever achando que o leitor não seria capaz de entender aquilo que ele tinha de melhor para oferecer. Escritores que pensavam dessa maneira, na verdade, consideravam o leitor alguém abaixo dele. Ele não queria considerar o leitor dele um igual, de modo que ele empenhava todas as forças dele para oferecer o melhor do que ele podia até aquele momento da trajetória dele ao seu leitor. Então isso que era lido como dificuldade era, na verdade, segundo Osman Lins, respeito para com seu leitor. Então isso é interessante, como ele pensava essas questões. E ao longo dos dois volumes, tanto do Ideal e da Glória, quanto do Evangelho da Tábua, há uma reflexão muito perspicaz, muito arguta sobre a condição do escritor. Disso ele nunca abriu mão. Assim. Seja no Guerra Sem Testemunhas, seja no Lima Barreto, vendo o próprio Lima Barreto como um grande símbolo disso, né, do escritor marginalizado. Né? Não há outra condição para o escritor no mundo contemporâneo, moderno. Ele é alguém à margem. Né? Falar em literatura marginal é quase uma redundância, porque a condição da literatura é a margem, a condição do escritor é a margem. Né? Então essa condição sempre foi um motivo de reflexão muito forte por parte do Osman Lins. Então você vai encontrar isso, um olhar sobre as eleições, um olhar sobre a condição do escritor no Brasil naquele momento, um olhar sobre aqueles que são marginalizados nas grandes cidades, uma grande cidade como São Paulo. Então tudo isso vai compondo um mosaico, sabe? A preocupação com a educação do leitor, do escritor e do editor. Então, uma preocupação pedagógica muito grande no Osman Lins, o que levou ele a uma frustração completa quando foi professor. Por mais paradoxal que seja, as escolas, as instituições, muitas vezes são um lugar menos propício, infelizmente, para o desenvolvimento de fato do saber, do conhecimento. Então, ele se frustrou muito com isso, mas essa frustração tinha a ver com uma grande e incondicional preocupação pedagógica que envolvia um fenômeno literário. Falemos claro, não se teme que o escritor, com seus livros, modifique as estruturas da sociedade. A reação, se pode assim falar, não se ocupa exatamente do que seus livros dizem. Ocupa-se, isto sim, da sua própria presença e da simples existência desses livros. Mais inquietante do que tudo o que digam suas obras é o fato de que ele existe. Solicitações foram feitas no sentido de que renunciasse ao seu projeto de escritor. Cercaram-no com uma indiferença atenta, uma indiferença que só se manifesta porque tem ciência de sua vizinhança. Nenhum alimento lhe foi concedido. Mesmo assim, em silêncio, a cabeça baixa, como um touro que investe, ele vai em frente e escreve seu romance, seus contos e seus poemas. No concerto geral, no ruído geral, há um silêncio. A sua presença. Por maior ruído que se faça, impossível ignorar este silêncio. Não é isso inquietante?